Saudações, está no ar mais uma quarentena das grandes, na qual o Tiago Godinho pelo Benfica, o Juvenal Carvalho pelo Sporting Clube de Portugal, o José Carlos Afonso pelo Futebol Clube do Porto abordam então a atualidade futebolística ainda marcada por este confinamento. Esperamos todos que se encontrem desse lado em segurança e com saúde. O campeonato tem o início já reagendado para 4 de junho. Então, a última data estimada para o reinício do campeonato, para as 10 jornadas que ainda faltam disputar, foram divulgadas recentemente pela Liga, pela Federação, os protocolos que deverão ser escrupulosamente seguidos para a realização dos encontros. Já falaremos sobre isso também. Com os meus 3 convidados habituais, membros deste painel, e começo pelo Juvenal Carvalho. Hoje pergunto como é que viveste esta semana e o que te apraz destacar do que passou desta semana e daquilo que se vai sabendo e se vai falando. Boa noite, Rui, boa noite, Tiago, boa noite, Zé Carlos, boa noite a todos os que nos veem e ouvem. Saudações leoninas para quem é do Sporting, saudações desportivas para quem é de todo e qualquer um. Pessoalmente, mais uma semana de confinamento, adaptar-me ao regresso à nova normalidade não é fácil para mim, não é fácil para qualquer um de nós que aqui está ou mesmo no exterior. Portanto, é uma realidade nova, é uma realidade que temos que saber conviver com ela. Tudo vai ficar bem, vamos acreditar. Quanto ao desporto, é inequívoco que está marcado o início do campeonato para dia 4 de junho. Quem tem saudades de futebol é bom. Quem não acredita que isto irá começar e acabar é mais cético. Portanto, está toda uma panóplia de situações em que este regresso ao futebol, este regresso também à normalidade do futebol, não é uma coisa que vá ser saudável. Saudável não só porque faz pregar a saúde pública, como também se vê muita polémica. Aliás, já há clubes, o Marítimo já ameaça impugnar, o próprio Benfica é a ferir pelas notícias, não quer jogar com o Rio Ave no Estádio do Dragão. Portanto, isto irá até segunda-feira, quando a DGS decidir quais os campos onde se vão jogar as 10 jornadas que faltam, isto irá ser bastante polémico. Depois ainda vamos ter a questão das transmissões televisivas, os jogos que serão em canal aberto, os que serão em canal fechado. Portanto, toda esta questão vai ser uma envolvência de muito falatório. Até 4 de junho muito se vai falar, e vai-se falar menos do futebol no campo do que o futebol, e mais do futebol do exterior, com queixas, queixumes, com jogadores a queixarem-se, com diretores desportivos a ir pelo mesmo patamar. Portanto, onde vejo que estas 3 semanas, 2 semanas e meia, sensivelmente, até ao regresso dos campeonatos, do Campeonato Nacional da Primeira Liga, irá ser de muito falatório, de muito relembrório. Vamos aguardar. Um dado é seguro. Para quem gosta de futebol e para quem tem saudades de futebol, é bom que o futebol regresse. A forma e o jeito, o conteúdo, para mim, não são os melhores. Como amante do futebol, posso dizer que já me rói aquele bichinho para ver a bola rolar, e neste caso para ver o meu clube jogar em Guimarães. Deverá ser em Guimarães, teoricamente, será um dos estádios escolhidos, e que comece com o pé direito. Portanto, é aquilo que eu quero e que todos nós queremos, que gostamos de futebol. Vamos aguardar por novos desenvolvimentos. Hoje vou para o Zé Carlos Afonso, habitualmente costumo, e não sei porquê, pelo Tiago Dinho, mas hoje passa a bola agora ao Zé Carlos Afonso. E podia tentar um primeiro comentário ao que se passou durante a semana, algum tema que queiras destacar. Ora, boa noite. Ou a tua reflexão daquilo que terá acontecido ao longo da semana. Boa noite a todos. Eu queria começar por uma das coisas que eventualmente marcaram especialmente o Futebol Clube do Porto, que foi o falecimento do pai do Rui Pinto, do Rui Pedro, desculpem, que na realidade é sempre de lamentar, mesmo sabendo que é um jogador com muito para dar e eventualmente está a viver uma fase complicada, que é a morte do pai. Isto eu não queria deixar de passar.
que passasse. Portanto, em relação àquilo que na realidade o Juvenal já adiantou, tal como nós tínhamos falado já nos outros programas, que na realidade vai haver todas as semanas, e antes de começar o campeonato e depois de começar o campeonato, vai haver certamente polémica. E o futebol também sem polémica não é futebol. De qualquer das formas, aquilo que na realidade me faz dizer a respeito deste reinício é as polémicas fundamentalmente com o Marítimo. O Marítimo, tal como tu falaste, Rui, está em vias de hipoteticamente impugnar o campeonato, porque na realidade não acha, aliás, ainda não foi, o campo deles ainda não foi visto, portanto, para ver se joga no estádio do Marítimo. É evidente que num estádio com outra dimensão, um estádio com outras condições, tem muito mais dificuldades. E nesse aspecto, o Marítimo tem razão. E depois há outros estádios assim semelhantes, né? Como por exemplo o Rio Ave, onde por causa da nortada uma coisa é jogar contra e a favor do vento, e a própria equipa é obviamente incómoda para os adversários. É óbvio que sim, mas tem outra componente que eventualmente, tanto em relação ao caso dos Barreiros não tem, que é a situação da massa associativa, não é? Independentemente de ser um estádio com pista e não sei o quê, em que é difícil, eu estou à vontade porque eu joguei no Rio Ave. Portanto, sei que na realidade é diferente a massa associativa, que não vai acontecer, obviamente, porque nestes últimos jogos não vai acontecer, mas é diferente jogar em casa do que jogar fora. Mas lá está, tem que haver flexibilidade da parte dos clubes, né? Porque só pode haver aqueles estádios, aquela confinação de estádios para se jogar. Isto aí tem que haver. Não é? Tem que haver. Portanto, o que eu acho ridículo é que eu não acho ridículo que o Marítimo faça força, porque no fundo o Marítimo de certeza que vem e de certeza que vai jogar, porque eles estão a treinar, não é? Portanto, eu penso que o Marítimo, sabendo o que é o futebol português, está pelo menos fazer aquilo que é as últimas entrevistas deles, que é pelo menos fazer com que uma final da taça seja lá. Que é Carlos, desculpa interromper, mas é estapafúrdio o que eu disse. Se o Marítimo leva ao extremo a decisão de não querer jogar, pode ser divisão. Juvenal, mas o grande problema disto que está a ser feito pela Federação, pela Liga, pela Direção-Geral de Saúde e fundamentalmente pelo Estado, não é? Pelo Estado, não é que estamos a reiniciar um campeonato, ou um mini-campeonato, em que não há regras. Exato. Estas regras que deviam haver e que são importantes de dizer, e se eventualmente houver um clube que não possa jogar porque eventualmente... não há! E deviam pôr isto em cima da mesa. Fazer estes jogos que faltam. Sem estas regras que podem acontecer, como existem num campeonato, quando nós começamos um campeonato, existem todas estas regras, não é? E agora eles sabem que pode existir este tipo de situação. Porquê? E vamos imaginar porquê é que será, e isto mais tarde, porque no futebol tem uma coisa que é fantástica, é que ao contrário das outras coisas que só se sabem mais tarde, o futebol é quase mediático. É quase logo. O futebol começa, as coisas acontecem, sabe-se logo, não é? Portanto, vamos ver porque é que será que não há regras, né? E isto não quero que a Direção-Geral de Saúde faça, porque não sabe, não quero que o Estado faça, porque não sabe, mas queria que a Federação e a Liga já tivessem normas, e devem ter, certamente, nós é que não sabemos, e espero bem que tenham, para no caso de acontecer estas paragens, porque pode acontecer, não queira que não, mas podem acontecer paragens. Eu agora vou ler-vos um pouco então do que consta do plano de ação para a retoma da composição, socorrendo-me da excelente publicação assinada pelo diretor executivo do Mais Futebol, Sérgio Pereira, que fez então um artigo com o título Quem, Onde e Como pode entrar num jogo de futebol da Liga. E então
Vou ler algumas das medidas mais relevantes que ele também fez questão aqui de destacar, e perguntar-vos se são execuíveis, como é que vocês veem toda esta situação. E, por exemplo, esta aqui. Nas bancadas podem estar ao máximo de 60 pessoas, entre jornalistas, órgãos sociais, atenção, técnicos de estatísticas, equipas de TV Compound, polícia e segurança privada. Devem ser suspensas a roda pré e pós-jogo no balneário ou no relvado, o cumprimento entre os jogadores e com os árbitros e a entrada de crianças a acompanhar os jogadores. Depois outra, por exemplo, não deve partilhar-se garrafas de água, estando estas identificadas individualmente, e deve usar sempre o mesmo recipiente, também identificado para os suplementos nutricionais. Pronto, aqui outras. A chegada das equipas deve ser concentrada com os delegados e processar-se por portas distintas e exclusivas. O acesso ao relvado deve ter apenas 2 entradas, o túnel de acesso à zona técnica e o acesso para a ambulância de apoio, estando as restantes entradas fechadas. O túnel de acesso ao relvado deve estar dividido com fitas em 2 corredores com sentidos opostos, um para a entrada e outro para a saída. É também obrigatória a requisição de policiamento para o interior do estádio e para controle do perímetro exterior, de forma a dissuadir ajuntamento de adeptos. E vai por aqui fora, desde bolas que saiam do campo ou do recinto não podem voltar a entrar em campo, a não ser que sejam desinfetadas perante o diretor do campo e delegado. Que nas viagens de autocarro devem apenas viajar jogadores e staff próximo, devendo os restantes viajar em viatura própria. No autocarro deve estar uma pessoa por cada fila ou cada 2 lugares de passageiro e utilizar uma máscara cirúrgica durante toda a viagem. E pronto, são várias recomendações ou várias imposições neste sentido. Pedia-vos um comentário, pergunto-vos se acham que isto é execuível. Eu posso falar já da roda. Como é que eles vão detectar se dentro do balneário fazem roda ou se não fazem? Mas pronto, é provável que vão aos chuveiros ver se eventualmente fazem a roda. Opa, há coisas que... Quer dizer, há estes detalhes eu até acredito que eventualmente sejam para pôr e sejam para fazer. Tudo bem. Agora, nós estávamos a falar, não eram destas normas, nós estávamos a falar de eventualmente situações que possam acontecer a equipas, como o caso do Marítimo, não vir. É certo, mas eu já estou a falar nessa... Já avancei para a questão prática e de segurança. Vocês acham que estas são, se são execuíveis, se conseguem cumprir todas estas medidas? Desculpa só ironizar... Eu acho, Jornal, deixa-me só falar, eu acho que tem lógica estas da roda e não sei o quê. Agora, e depois, nos cantos, não se podem juntar? Nas barreiras? Nas barreiras, tem que ficar a 2 metros? Ou tem que haver semáforos como nas praias? Olá, por amor de Deus. Olá, querem começar, que comecem, fugindo de todos estes detalhes para que eventualmente haja futebol, não é? Digo eu. Desculpas, Bruno. Eu ia só ironizar com uma pergunta. Se não houver o cumprimento de todas estas premissas, algumas que não só traem aquilo que é o comum do espetáculo, a roda, a envolvência, vai haver multas? É que se vai haver multas por não cumprimento destas premissas, a Liga e a Federação vão ficar bastante bem. Porque não estou a ver o cumprimento na íntegra desta situação. Vamos. Como eu disse há pouco, compremos as pipocas e esperemos. Tiago, pedia-te um comentário também. Eu, por acaso, estava a ouvir com atenção o Juvenal e o José Carlos, mas estava a ler este comentário de Jorge Peixoto, que é aquilo que eu sempre disse. Não faz sentido o campeonato. Se os clubes não têm todas as mesmas condições, não há condições para retomar a competição. E tomava-se a decisão salomónica que foi tomada na Holanda, que hoje foi tomada no Campeonato do Chipre, que é quem vai à frente é apurado para a Liga dos Campeões, quem está em segundo, no nosso caso,
terá que ir para a Liga Europa, porque reparem, José Carlos, eu há bocado estava a falar dos túneis, porque isto são situações que acontecem. Ok, Carlos, desculpe, Tiago, em segundo não vai para a Liga Europa, vai à vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Vai. Pré-eliminatória. Agora, são situações que podem ocorrer, não é? O túnel que aconteceu em 2009, acima de tudo, teve consequências desportivas para 2 atletas do Futebol Clube do Porto e judiciais, porque ambos acabaram por ser condenados a ter que pagar aos stewards. E eu não sei, atenção, eu não estou aqui a dizer se os jogadores foram provocados, não foram provocados, que eu não estava lá, não sei. Mas já aconteceu noutros estádios. Nesse ano o Benfica já tinha acontecido em Braga, por exemplo, ao contrário, e na altura foi o Benfica a queixar-se, não foi o Futebol Clube do Porto. Portanto, são situações que, se pudéssemos evitar, acho que tínhamos todo o interesse em evitar. E depois lá está, e acima de tudo aqui o mais importante para mim é que, de facto, e como o Jorge Peixoto e o Pedro Carmo já tinham comentado aqui, isto não é verdade esportiva, isto não são as mesmas condições. Jogar, por exemplo, o Famalicão este ano, que tem feito daquele reduto um autêntico, uma festa de futebol, onde em Portugal, por exemplo, e como vocês sabem, eu este ano, por exemplo, em Portugal, só não falhei nenhum jogo do Benfica. Normalmente, o Sport Lisboa-Benfica só joga a inferioridade numérica nas bancadas, em Alvalade, no Estádio do Dragão e no Estádio do Vitória Sport Clube. E vai jogar agora? Era um vantagem, não, agora não, agora vai jogar de igual por igual. Agora vai haver um grande equilíbrio. Mas em Famalicão, por exemplo, o caso do Famalicão, isto envolve o Sport Lisboa-Benfica e o Futebol Clube do Porto, quer dizer, é completamente diferente jogar com um estádio completamente cheio de adeptos do Famalicão do que jogar num estádio vazio, quer dizer. Aliás, o Benfica passou por imensas dificuldades em Famalicão na meia-final da Taça de Portugal. Exatamente, foi um jogo difícil. E não foi na bancada, foi mesmo no terreno. Mas aquilo que eu estava a falar em relação aos túneis é assim. Quando eventualmente, hipoteticamente, o Rio Ave vai jogar no Estádio do Dragão, se não se fizer nenhuma manifestação, tal como quando a seleção joga no Estádio do Dragão ou no Estádio da Luz, é da seleção. Não vai haver ninguém do Futebol Clube de Porto lá se jogar o Rio Ave com o Benfica. Compreenderam? Portanto, está automaticamente definido para aquele clube. Aliás, quando a seleção vai, é exatamente a mesma coisa. Não é? Portanto, ali não é o Benfica, nem o Porto, é as equipas que vão jogar. Portanto, não vai, em termos de túneis, não espero que vá. Estou mais apreensivo em termos de outros túneis que o Rui já tinha falado, como é que vai ser na Federação, nas instalações da Federação, em termos de visualização de VARs, não é? Porque como vocês... Para quem nos ouve, eu falei disto antes do programa começar, sim, portanto... Sim. Mas de qualquer das formas é assim, o que me preocupa é um bocado isso, porque houve da parte, como vocês ouviram, e eu também ouvi, da parte da FIFA, o interesse de que na realidade se desse complicação ter VAR, que se podia evitar isso, não é? Mas cá já foi decidido o contrário. Diz? Cá já foi decidido o contrário, pelo menos eu tenho a indicação que vai haver VAR. Sim, vai haver VAR. E, portanto, é bom que haja para que na realidade toda a gente veja o que se vai passar. Agora, o VAR nestes últimos tempos, todos nós sabemos que não tem fugido à polémica. Bem pelo contrário, tem tido mais polémica, não é? Porque na realidade há situações em que deviam chamar a atenção quem está no VAR porque vê e não chama. E há outras situações que mandam ver, portanto, como já aconteceu em alguns campos. Portanto, resumindo, eu acho que na realidade é o mal menor, a meu ver. A situação de jogos em casa ou fora tem que haver flexibilidade das equipas que, hipoteticamente, e hoje já todas as equipas jogam bem. Hoje já não há aquela situação como antigamente havia, por exemplo, no Gil Vicente, no Adelino Ribeiro Novo, que era fechadinho, pequenininho. Hoje não, hoje já toda a gente tem algumas boas condições para jogar. Agora, claro, há campos míticos em que são muito difícil passar, é muito difícil passar lá, porque as equipas jogam com uma filosofia diferente e uma filosofia muito, muito particular.
não é? Por exemplo, eu não fiquei nada admirado, Juvenal, quando o Famalicão diz que não, senhor, eu não jogo no nosso campo, vou jogar no campo se possível, no campo em Barcelos. Percebeste? Porque da forma como as equipas deste treinador jogam de igual para igual, eles foram à Luz, fizeram o que fizeram, foram ao Dragão, fizeram, percebeste? Portanto, ele está à vontade, ele até quer sair daquele, que não é um mau estádio, atenção, o estádio não é, mas para ele, jogar fora ou jogar em casa já demonstrou que vai ser muito complicado, aliás vai ser o primeiro jogo do Porto, no Dragão, vai ser com o Famalicão, não é? Sim. Atenção, não há a certeza que possa ser no estádio de Cidade de Barcelos, porque o estádio de Cidade de Barcelos pode não ser... Ainda não foi visto, penso eu, ou já foi visto. Sim, mas vai ter que... Isto diz-te muita coisa, nem tudo poderá ser verdade, mas a priori será só apenas em 6 estádios que será disputado o resto do campeonato. Se forem 6 estádios, nós já elencámos aqui os 3 grandes, não é? O Vitória Sport Clube, o Sporting Clube Braga, correto? Aveiro, que Aveiro é equacionado como para a Taça de Portugal. Aveiro, Coimbra e até os Barreiros. Mas já elencámos aqui, não tenho a certeza absoluta que o estádio de Cidade de Barcelos seja um dos felizes contemplados. Mas eu penso que o Famalicão, ao contrário de outras equipas, e já o Famalicão joga muito bem, Zé Carlos. Joga muito bem, portanto, e joga bem, tanto bem fora como em casa, portanto, Para meu azar, ganhou 2 vezes ao meu clube e em ambas com uma justiça incrível. Em Alvalade foi talvez a melhor equipa que passou para Alvalade. Não, e mesmo outros jogos que não ganhou, mas jogou sempre com a mesma filosofia. Eu gostei muito do Famalicão. O Rui há pouco falava que o Benfica teve dificuldade em Famalicão. O Famalicão foi superior ao Benfica. Mas mesmo na Luz, no jogo da primeira mão, o Famalicão não foi em nada inferior ao Benfica. Mas mesmo em nada. Jogou muito bem. Ora, eu estava aqui a ler uma notícia no Record e diz então, e posso dizer, é da edição de hoje do Record, com os estádios, ao que o segundo... de acordo com aquilo que o Record conseguiu apurar, pelo menos os estádios de Tondela, Portimonense, Setúbal deverão reunir as condições para cumprir as regras impostas pela DGS, pelo que poderão continuar a ser utilizados. A estes juntarmos os redutos de Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting Braga, Vitória de Guimarães, Boa Vista, Gil Vicente e Marítimo, já são 11 então os estádios que não necessitarão de andar a jogar, ou os estádios das equipas, e que não necessitarão de estádios emprestados. Pronto, e aqui lá está, o Marítimo tem um estádio de nível 1 segundo a última avaliação da Liga e portanto em circunstâncias normais ou até mesmo nestas de confinamento teria condições para realizar os encontros, ou para acolher os encontros. Não é por falta de estádios, não será por falta de estádios, certamente. Não, eu penso que a limitação de estádios não é, a meu ver, não é devido à qualidade dos estádios. A meu ver, é devido a que portanto, mais juntas tiverem as equipas, ou melhor, quanto menos viagens fizerem e menos, portanto, porque reparem, é assim, vai haver, os clubes vão ter que fazer isto, não é? É uma obrigação de os jogadores acabam o treino, não é? E vão para casa, não é? Mas também acabam os jogos e vão para casa, não é? E se, por exemplo, o Porto, hipoteticamente, já jogou, mas se for a Portimão jogar, qual é a viagem que vai? É de um extremo ao outro, não é? Digamos assim. Quer dizer, quanto menos viagens e quanto menos ao risco os jogadores tiverem, melhor, acho eu. Não é? Portanto, daí o quererem o mais clubes e o mais estádios juntos possíveis para que, na realidade, isso não colida com o contágio. É essa a versão, porque, reparem, isto saiu da Direção-Geral de Saúde, não é? Em que, limitado aos estádios, não é? E que os jogadores tinham que sair e ir para as suas casas e não sei o quê, sem que na realidade pudessem ir a outros sítios, não é? Que depois houve jogadores, um deles o Pep, não é? Que disse que na realidade achava estranho que depois de um jogo tivessem que ir para casa
porque na realidade podiam, sei lá, depois de uma semana de trabalho, ter um dia que possam, já que na realidade no dia seguinte e passado não sei quantas horas e não sei o quê, já fazem testes, já fazem isto, fazem aquilo. Portanto, não sei, mas para fugir um bocadinho à conversa, ao Rui, em relação a um detalhe que eu considero importante, é o seguinte. Há uma coisa aqui que nós não falamos e que na realidade se deve falar, porque está na ordem do dia. A situação de os clubes terem a responsabilidade dos jogadores, as equipas técnicas, as equipas médicas, tudo bem. Agora, os jogadores terem responsabilidades caso aconteça qualquer coisa, quando são eles expostos, né, ao contágio, porque vão jogar contra outros jogadores, não é? Quer dizer, e certamente com contacto envolvido. Pois é óbvio que sim, que isto não é matrecos, caramba, em que estão uns de um lado, outros do outro. Perceberam? Quer dizer, acho ridículo, mas pronto. E depois dão as leis, como eu digo, leis de saúde, ok, tudo bem, mas depois dizem assim, mas a responsabilidade é vossa. Como é que ficamos? Sim, mas, José Carlos, eu entendo e eu percebo aquilo que estás a dizer, mas eu confesso que não há nenhuma atividade que se calhar tem melhores condições para retomar do que os futebolistas, não é? Estamos a falar de atletas profissionais, atletas que têm gabinete, que têm cuidados médicos que provavelmente nenhum outro cidadão nacional tem, que são, aliás, basta ver o caso dos primeiros casos de Covid que existiram nos clubes, tanto no caso do Sporting, como no caso do Benfica, como no caso do Famalicão, que foram testados imediatamente a seguir, não sei quantas vezes. Portanto, eu confesso que, e sempre foi isso que eu defendi aqui, acho que fora dos estádios, provavelmente, a decisão é péssima, porque duvido que aquilo que se quer fazer, que é impedir público para não existir ajuntamentos, ok, não vamos ter ajuntamentos nas bancadas, vamos ter fora, porque as pessoas vão querer ver os jogos com os amigos, vão para os cafés, alguns hão de ir para as imediações dos estádios. Aliás, o Futebol Clube do Porto teve essa situação num treino, em que tiveram presentes no treino 30 ou 40 pessoas afetas à claque do Futebol Clube do Porto para apoiar os jogadores, que é normal, e portanto no Benfica provavelmente há de acontecer isso, no Sporting também. Agora, quer dizer, eu acho que acima de tudo, este regresso faz pouco sentido com estes fatores todos que temos aqui, que é futebol sem público. Eu vi esta semana o programa com os adeptos, aqui na quarentena, o programa com os adeptos do Vitória Sport Clube, Boa Vista Futebol Clube e Leixões. E fico contente porque quem é adepto e quem vai ao estádio, temos todos a mesma opinião, ou grande parte tem a mesma opinião, que é futebol sem adeptos. Não faz sentido, quer dizer, a não ser que os clubes queiram efetivamente dar um grande impulso aos jogos eletrónicos, porque os jogos eletrónicos que estão a crescer no mundo inteiro, e aí sim a pessoa fica em casa a ver um Zé Manel qualquer a jogar com telecomando, e esse Zé Manel diz que é do Benfica, o Benfica agora tem um gajo que foi contratado e tudo, um brasileiro, que é campeão e tudo. Eu fiz uma grande festa quando soube isso, estive a bater panelas na varanda. Mais uma modalidade. Mais uma modalidade. Enquanto os outros clubes não tiverem, eles vão ganhar. Não, o Sporting também já tem. O Sporting foi o primeiro a ter. Tem, o Sporting também já tem. Portanto, quer dizer... Aliás, o Sporting até acho que teve antes do Benfica. Exatamente. Teve. Portanto, se os clubes quiserem, de facto, fortalecer essas áreas, isto faz todo o sentido, porque assim ficamos em casa a ver na televisão os tipos a jogar Game Boy. Mas Tiago, não te esqueças do que vais dizer. É assim, mais do que isso, é que repara, há penalizações num campeonato normal quando a massa associativa se porta mal. E o que é a penalização? É jogar sem massa associativa, não é? O que quer dizer? Jogar à porta fechada. Joga à porta fechada. Então, se isso é uma penalização, porque é que, a não ser que pode ser que a Federação possa abrir uma exceção e dizer que os jogos de futebol
são de origem política. E aí é capaz de existir. O que é que acham? Porque já existiu um, vai existir outro. Eu não sou nada contra isso. Agora, que haja diferença, são diferentes porquê? Daquilo que se passou em Lisboa, de um sindicato, uma merda qualquer, e que vai existir certamente. Olá, reparem, são situações que só pelo rótulo dizer que na realidade é político já pode existir massa associativa e já podem existir pessoas e já podem... Opa, por amor de Deus. Ponham o rótulo, pá, não custa nada. Ias a dizer, jornal? Sabem o que é que eu acho mais? É que estamos aqui a falar da parte envolvente, mas depois o futebol tem outras componentes. Tem a componente de paixão, tem a componente daquele meinho, daquele abraço, daquela festividade do golo, de tudo aquilo que não vai ter. Vai haver, por exemplo, se calhar aquelas querelas, aqueles meinhos a empurrarem-se, vai deixar de haver, porque os jogadores acabam por ter receio uns dos outros. Se calhar quem vai castigá-los, em vez de ser cartão vermelho, isto já numa ironia, em vez de haver cartão vermelho para os jogadores se empurrarem ou por se tentarem agredir, será a DGS a castigá-los porque não cumpriram o perímetro de segurança. Sim. Quer dizer, o regresso deste campeonato, com tudo aquilo que é a negação ao futebol, e apenas por interesses televisivos e interesses dos clubes não falirem, vamos ser concretos, concisos, esta é a questão da sobrevivência dos clubes. A continuidade é a sobrevivência dos clubes, pois tudo aquilo que é o desporto, chamado futebol, ou a indústria, ou o que quiserem, está completamente adulterado. Eu sou muito mais a favor, o Fernando Gomes, jogador do teu Futebol Clube do Porto e também, felizmente, do meu Sporting de Portugal, dizia que marcar um golo era a sensação de ter um orgasmo. Agora os jogadores vão procurar é fugir uns dos outros cada vez que marcam um golo. Exatamente, a comemoração, é verdade. Agora estás a falar de um detalhe que é verdade. A comemoração vai ser interessante. Vamos ver, são isto vai ser, acaba por ser bom, mas pode também ser que seja inovador esse capítulo. Inovador, exatamente. Os brasileiros, por exemplo, inventaram umas quantas formas diferentes de comemorar. Provavelmente vamos ter cantos pela primeira vez é que não há jogadores agarrarem-se uns aos outros. Sim, provavelmente vai ser a primeira vez, vamos ver isso. E bloqueios, não é? Pois, sim. Mas também digo, se não existir isso, é bom porque existem mais golos, certamente. Se os VARs não anularem ou não chamarem para ir ver televisão, para ir ver ao ecrã, de qualquer das formas, eu acho que vai ser aliciante. Nós estamos aqui a divagar um bocado a respeito disto, mas é verdade. É verdade, portanto, o futebol é um fenómeno social e devido a isso é que eu falei na generalidade. É importante nós nunca pormos o futebol à parte das outras coisas, já que na realidade todos os dias nós infelizmente vemos coisas e tanto criticamos o futebol que é uma coisa à parte, que não sei o quê, não sei o que mais, mas infelizmente estamos a passar uma fase em que também há outras áreas na nossa vida social que parecem que são à parte. E isso dá um bocadinho de pensar, porque opá, não pode haver à partes. Eu sou do tempo, o Tiago e o Juvenal falaram há uns dias do 25 de Abril e não sei o quê, eu ainda apanhei uma parte e a mim disseram que opá, uma das coisas que eventualmente na altura do 25 de Abril me disseram foi da liberdade que ia e que era toda a gente igual e que toda a gente tinha o direito de falar, toda a gente tinha o direito de eventualmente se pronunciar. Nós todos os dias vemos situações, por incrível que pareça, que parecemos que recuamos estes anos todos, né? Porque não aceitam portanto, os pensamentos de outras pessoas, muito, muito ridículos que possam ser, mas é isto que eventualmente nós conseguimos adquirir na altura
do 25 de Abril é que toda a gente tenha o direito de falar, de dizer aquilo que eventualmente pensa, e muito que nós possamos criticar a Federação e a Liga e de algumas situações que estão, eles têm todo o direito, são eles que estão lá, vamos ver, mas claro, também temos esse direito de ter a nossa ideia, de ter as nossas convicções, mas vai ser aliciante depois de uma quarentena tão rígida, em que nenhum de nós tinha passado por isto, certamente. Vai ser aliciante começar a ver o reinício de um campeonato com estas nuances todas. Ora, sim, e a propósito dessas nuances, recordo aqui as declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa. Não são declarações, foi o que ele escreveu na coluna, no seu espaço, na coluna do Presidente, na revista Dragões, e isto a propósito daquilo que tu disseste, José Carlos, e cito o Presidente Pinto da Costa: a nossa posição a favor do regresso da competição baseia-se nas respostas a duas perguntas. A primeira: existem condições para isso? E a segunda: é importante que aconteça? E disse então escreveu Jorge Nuno Pinto da Costa: não tenho dúvidas em dizer que sim, nos dois casos. Dificilmente algum trabalhador deste país poderá voltar a exercer a sua profissão em maior segurança do que os futebolistas que não pertencem a grupos de risco, têm acompanhamento clínico permanente e voltarão à ação protegidos por um conjunto muito rigoroso de medidas. E também parece indiscutível que o futebol desempenha um papel relevante, ainda que muitas vezes desprezado, na sociedade portuguesa. Ser uma atividade económica com certo peso no PIB nem é o que mais conta. É o impacto que tem na vida de milhões de pessoas, a forma como ajuda tanta gente a ter dias menos difíceis, as alegrias que por milhões de razões proporciona e que para muitos são as únicas. O futebol tem uma função social que só um ignorante pode desprezar e que deve ser preservada na medida do possível. No caso do Futebol Clube do Porto, desejamos voltar a jogar e a lutar, como sempre, para oferecer aos nossos adeptos 2 troféus que eles tanto merecem. Tenho plena confiança de que isso acontecerá. Pedia-vos então um comentário. José Carlos, começo por ti. É o presidente do teu clube. Sim, aliás, tudo o que ele disse, já de uma ou de outra forma já falamos aqui. Aliás, até o Tiago falou aqui. E há um outro pormenor que estamos a falar de jogadores é gente que se alimenta bem, que bem vitaminados. Tudo bem. A partir, eu não limito absolutamente nada. Aquilo que eu acho é que, na realidade, não pode valer tudo, e as limitações, as pessoas têm que fazer regras, e a Direção-Geral e a Liga e a Federação têm que ter regras para que, na realidade, possam haver... Porque, é assim, nós estamos habituados, o Pepa falou muito bem, nós estamos habituados a ter regras. Quem está no futebol joga com regras, e há aqui uma parte muito branca em que não há regras. Há regras de saúde, tudo bem, algumas duvidosas, que já falamos aqui, especialmente quando eventualmente nós estamos a jogar. Acho que é difícil que essas regras se ponham a pormenor. Depois, há as outras regras de que nós não sabemos, porque é um campeonato e vai ser um reinício de um campeonato completamente diferente. Não é? E nós não sabemos, e penso que os clubes, porque não sai cá para fora, a não ser que as coisas estejam blindadas, não é? Que saibam se hipoteticamente na 30ª jornada ou na 20ª ou na 28ª jornada haja uma paragem. Como é que isso? O que é que para e vai ficar como eventualmente está naquele momento? Pedir-vos agora um comentário, sim, de Juvenal e Tiago. Também a forma como o presidente do Futebol Clube do Porto abordou o tema, diz que quer jogar, obviamente, e recorda a importância social, e que às vezes o futebol é a única alegria para certas pessoas, e do poder aglutinador do futebol na vida das pessoas. Jorge Nuno Pinto da Costa defendeu a indústria que é o futebol. Disse verdades. O futebol é aglutinador, o futebol mexe paixões, o futebol faz com que nós andemos mais alegres ou mais tristes em função do resultado do nosso clube.
tem uma carga anímica transcendental sobre grande parte da população portuguesa. E Pinto da Costa foi Pinto da Costa. Portanto, quer defender a sua dama Futebol Clube do Porto, dizendo e acreditando que o campeonato se disputará até ao fim, mas no íntimo de Pinto da Costa, e se por acaso, como o Zé Carlos disse, o campeonato for interrompido à 27ª ou à 28ª jornada, e se por acaso o Sport Lisboa e Benfica passar para a frente, temos aqui, como se diz na gíria, o caldo entornado. E aí já não será o Pinto da Costa que defende o futebol desta forma e a verdade, será um outro Pinto da Costa, estou a falar no campo da hipótese, que virá a terreiro criticar tudo isto. Eu, sinceramente, já li aqui o meu amigo Fernando Castro, que é por acaso do bairro onde eu nasci, do bairro da Bica, um amigo de infância, dizer que, para mim, não havia campeão e o Futebol Clube do Porto era o clube para a Liga dos Campeões. Pois eu também acho que sim. Também acho que não deveria disputar-se o resto do campeonato, deveria haver a pré-época e esperar que em setembro isto retome, porque em setembro já ouvi epidemiologistas, já ouvi virologistas e nenhum deles me consegue garantir que nós vamos ter o início dos campeonatos, seja de futebol, das modalidades de pavilhão ainda mais difícil será, em setembro. Mas, para mim, acabava agora. Concordo com o Fernando, e já o tinha dito em programas anteriores, e aí não havia celeuma. Aí não havia a probabilidade do Futebol Clube do Porto que vai à frente e que até agora é a melhor equipa. Se vai à frente, é de longe a melhor equipa. Não há discussão sobre isso. O Sporting, neste momento, infelizmente para mim, é a quarta melhor equipa. Está muito atrás dos dois grandes e está atrás do Braga. Não sei se o Sporting terminaria o campeonato em terceiro ou terminará se disputar. Agora o que eu acho é que isto devia terminar como está e então o Porto iria à Liga dos Campeões, o Sport Lisboa e Benfica à pré-eliminatória, à Liga Europa iria de forma direta o Sporting Clube Braga e o meu Sporting e o Vitória de Guimarães iriam às pré-eliminatórias da Liga Europa. E assim estava tudo resolvido. Mas pronto, mas o futebol, aí corroboro com Jorge Nuno Pinto da Costa e corroborei de quase tudo aquilo que ele disse à revista Dragões, é transcendental. É a parte anímica, é a parte envolvente. Todos nós temos saudades, até das discussões dos túneis entre vocês, e o Benfica e o Futebol Clube do Porto aí realmente levam a palma essas discussões fúteis. Graças a Deus, o Sporting está envolvido em algumas coisas menos bonitas, mas nos túneis também jogamos muito pior, graças a Deus, que o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Vocês não é às escondidas. Vocês não é às escondidas, é mesmo... É uma transparência incrível. Mas mesmo às claras, estamos longe. Mesmo às claras. Faz anos agora, não é? Infelizmente, faz anos agora. Ariam, vamos comentar isso. É uma marking level na história do Sporting. Vamos chegar a isso. Perdia-te um comentário agora, Tiago. Até as palavras de Jorge Nuno Pinto da Costa, antes de irmos então para a atualidade de cada clube em concreto. E também temos muito para falar e terá de ser mais rápido. E resumidamente, até porque eu acho que nós desde que começámos os programas, até pela situação em concreto, estamos sempre a falar do que se passa e da retoma e das novidades, mas acabamos sempre por andar às voltas. E, portanto, eu aqui volto a dizer aquilo que disse no primeiro ou segundo programa. Portanto, o campeonato, e já agora respondendo ao Juvenal, na possibilidade, que existe essa possibilidade, de o campeonato voltar a ser interrompido à frente, mesmo que o Sport Lisboa Benfica passasse para a frente do campeonato, nem que faltasse uma jornada e o Benfica não sendo campeão, portanto tivesse um ponto de avanço do Futebol Clube do Porto, eu defenderia o mesmo, ou seja, não há campeão, como não houve no futsal, como não houve no basquete, como não houve no hóquei, como não houve no vôlei. Portanto, sendo contra este retomar de campeonato, ele regressando, se porventura for interrompido, mantenho a minha posição. Acho que, acima de tudo, o futebol português e na altura eu já tinha falado aqui, eu gostava de perceber era se os clubes, principalmente os que vão à Europa, eram capazes de abdicar das suas receitas do apuramento para as fases de grupo para ajudar os restantes. Porque isso é que de facto é interessante. Porque tanto o que Jorge Nuno Pinto da Costa disse, aliás, eu há pouco parecia Jorge Nuno Pinto da Costa, porque disse exatamente o mesmo. Os atletas têm as melhores condições de qualquer profissional em Portugal para retomar a atividade. E, portanto, este regresso, essencialmente, além da disputa Benfica-Porto, e que toda a gente resume isso, é errado. Porque nós não tivemos aqui, ao contrário de outros campeonatos, nenhum clube oficialmente a dizer que não queria jogar.
E existiu outros dirigentes de outros clubes, o caso holandês então é paradigmático, a equipa que ia à frente, o Ajax, teve N dirigentes que disseram que não queriam jogar. Portanto, nós vamos retomar, porque os grandes, e quem vai à Europa, quer ficar com o dinheiro para si, que é legítimo, mas os clubes que neste momento estão dependentes do regresso às competições são os outros. Repare-se, esta semana o Presidente do Rio Ave disse exatamente isso, que neste momento já não estão a receber os direitos televisivos. O Benfica, o Porto e o Sporting já os receberam, estão tranquilos. Portanto, se existisse aqui, e eu defendi isso, comunhão entre os clubes portugueses, aquilo que era interessante e que eu gostava de ter visto, era bonito para o futebol português, era o Benfica, o Porto, o Sporting e o Sporting Braga, que são os clubes que estão em posições europeias, dizerem o seguinte: ok, nós vamos agarrar no dinheiro que vamos receber das fases de grupo, vamos agarrá-lo em 50% desse dinheiro, pronto, para não dizer já todo, porque isso era de facto ser demasiado magnânimo. Portanto, agarramos em 50% de todo esse bolo e distribuímos pelos restantes clubes. E o campeonato tinha ficado terminado, como ficou terminado os restantes campeonatos de todas as modalidades que existiram em Portugal, e mesmo no futebol, o caso da segunda Liga provavelmente também teria condições e também tem departamentos médicos. Portanto, acima de tudo, o que eu gostava de ouvir era isto. Há pouco o José Carlos disse uma coisa que eu acho que isso são assuntos interessantes. O caso do VAR. Eu sempre defendi o VAR, acho que o VAR faz todo o sentido, mas para mim também faz sentido que o VAR, nós possamos ouvir o áudio do VAR. Exatamente. Faz sentido. Porquê é que nós não podemos ouvir o áudio? É porque, provavelmente, até aquelas polémicas que nós ficamos sempre na dúvida, provavelmente se ouvíssemos o áudio, nós dizíamos, o homem se calhar tem razão. Claro. Agora, quando não ouvimos o áudio, e depois quando sabemos que há cortes, pronto, fica sempre a confusão gerada no futebol português, mas eu também, como o José Carlos e o Juvenal diziam, a confusão é boa. Eu só queria dar uma nota ao Juvenal, que o Juvenal estava a falar há pouco dos túneis. Eu gostava de recordar ao Juvenal que hoje faz 2 anos dessa data triste, que foi a invasão... Podemos ir exatamente por aí. Podemos exatamente seguir por aí. Mas, Rui, deixa-me só, não sei se o tempo, mas é assim, eu não queria deixar de falar uma coisa. O Tiago falou, e muito bem, de o dinheiro que eventualmente das competições, dividi-las mas aí isto já me apareceu mais do que uma vez, e eu acho muito bem que o futebol tem estas coisas, é mediático, é ouvido, e uma entrevista que o treinador do Marítimo, o Zé Gomes, tem dado, e tem frisado com bastante afinco, que é a situação dos clubes, mas fundamentalmente a situação dos nossos governantes também. De que existem já países, e já que vamos colar isto a toda essa panóplia da Europa, que eventualmente reduziram ordenados e fizeram com que, na realidade, 30%, etc. Devia vir de cima, esse exemplo também. E o cima, quando eu falo em cima, falo deste poder, que é o poder que alguém fala que há 4, mas este é do poder, portanto, político, para que eventualmente, ao estarmos a passar por isto que estamos a passar e com as dificuldades que existem para aí, que pensassem um bocadinho em quem os fez que eles fossem para lá, e que olhassem isso com olhos de ver. Portanto, o meu agrado para as entrevistas e para a entrevista que o Zé Gomes tem dado, não sei se vocês repararam já, ou se e ele já viram. Participou ultimamente também aqui na quarentena da bola com o Ramos, deu uma entrevista fez um programa bastante interessante. Portanto, é de salientar uma pessoa do futebol que não está só interessado, e tal como nós, não estamos só interessados no futebol, e tal como o presidente do meu clube fala, da importância do futebol na sociedade.
Ora, avançamos então para a atualidade. Tínhamos aqui uma espécie de guião, mas de facto já foi aqui mencionado, assinalam-se 2 anos do ataque à Academia de Alcochete. Pergunto ao painel e também já agora a quem nos segue e que pode usar então a caixa de comentários a perguntar o que é que mudou, principalmente no Sporting Clube Portugal, obviamente, mas também no futebol português. Juvenal, pedia-te uma reflexão ao fim e ao cabo. O 15 de maio de 2018 é uma marca que não apagará jamais a história do Sporting Clube Portugal. Mas de hoje, que é 15 de maio, eu ainda não era nascido, mas aquele 15 de maio que me diz muito, e diz também aos sportinguistas pela história, é que faz hoje 56 anos que o Sporting, com um golo de canto direto do Célebre Moraes, ganhou a única taça dos vencedores das taças que foi para o futebol português e a única taça que o meu clube ganhou. Portanto, este é o meu 15 de maio. Não quero apagar nem posso o 15 de maio de 2018. Mudou muito para o Sporting. Nada mais foi igual. Está em tribunal. Vai ser decidido. É uma mácula incrível. O Sporting perdeu muito daquilo que era a sua marca do tempo em termos históricos. Muitos jogadores da formação fugiram em debandada. É difícil. Passou 2 anos, pouco ou nada mudou. O Sporting continua um clube em convulsão interna, um clube em que nós próprios não nos tratamos bem uns aos outros em plenas redes sociais. Em 64 não havia redes sociais. Quando João Rocha foi presidente não havia redes sociais. Aí também já havia temas passíveis de discussão, mas o Sporting, se não for uno e indivisível, vai ter dificuldade. Não temos que concordar com tudo. Eu também não concordo com tudo. Eu, inclusive, o meu último presidente que me revi, este tal marca do tempo, chama-se João dos Anjos Rocha. Teve entre 73 e 86. Esse era o meu Sporting. Depois houve processos de mutação, uns melhores, outros piores, outros assim. Mas a marca 2018, Alcochete, vai ficar para todo o sempre. E o Sporting vai ter extraordinárias dificuldades em recuperar, mas a esperança é verde e, como dizia Maria José Valério, não há ninguém que nos resista. Vamos acreditar que o tempo vindouro será melhor para o Sporting, porque o futebol português, sem Sporting forte, não é a mesma coisa. E o Sporting Clube Benfica e o Futebol Clube do Porto precisam de um Sporting Clube Portugal forte. E o Sporting Clube Portugal, eu só o concebo dessa forma, tem que ser forte e tem que lutar pelos melhores resultados. Se conseguirmos ganhar, tanto melhor. Se não conseguirmos, que andemos ali a lutar até ao fim. O Sporting é preciso ao futebol português. E quero também acreditar, enquanto sportinguista, que esse regresso será mais rápido do que lento. É tudo aquilo que eu desejo e tudo aquilo que eu preconizo. Pedia-te então, exatamente, Carlos, pode ser tu. Podes usar aqui este comentário, se quiser, do Alexandre Teixeira também. Sim, de Alcochete. Excelente. Exatamente. Eu só discordo de uma coisa do Juvenal. Do resto, estou inteiramente de acordo. É que não foi para o Sporting, foi para o futebol português, Juvenal. Eu acho que são as coisas negativas que acontecem na vida, não só em termos individuais, mas em termos coletivos, como foi o caso, que nos marcam e que têm que marcar. Porque, Juvenal, não tens que ficar preocupado, porque aquilo que aconteceu em Alcochete já tinha havido noutros sítios, né? Que não com a mesma gravidade, mas que tem que marcar aquilo que nós queremos para o futebol, que é uma boa vivência, né? Uma boa discussão e nunca coisas fora da lei. Portanto, não foi uma coisa negativa para o Sporting, foi claro para o Sporting, mas eu acho que é uma experiência enorme para o nosso futebol. Claro, portanto, eu considero tudo aquilo que tu disseste que é uma realidade, mas que todos nós, e quando eu falo todos nós, falo os clubes, têm que pensar fundamentalmente naquilo que são as claques dos clubes. Tiago, podia-te então um comentário também? Eu creio que 15 de maio de 2018 começou em 15 de maio de 2016, quando o Benfica se sagrou tricampeão com o Sporting em segundo. E vou explicar porquê.
A partir daí, Bruno de Carvalho, pouco tempo depois, percebeu que tinha um adversário, que era Jorge Jesus, no Sporting, e toda a gente percebeu na opinião pública que existiu durante 1 ano e meio um jogo de sombras e de fantasmas entre eles, em que iam passando à comunicação social vários exemplos de mal-estar, e depois culminou com aquele mês fatídico em que Bruno de Carvalho, se não estava, pareceu muitas das vezes descompensado, com acusações aos jogadores e aos atletas do Sporting. Eu recordo-me que o primeiro episódio começa com uma publicação no Facebook depois do Sporting perder contra o Atlético de Madrid, como se fosse por 2-0 em Madrid, como se estivéssemos a falar que tivesse perdido, com todo o respeito. E que viria a ganhar essa edição da Liga Europa. Portanto, e era uma equipa que tinha estado no ano anterior, se eu não estou equivocado, na final da Champions. E desculpa interromper-te, Tiago, e o Sporting em Alvalade ganhou 1-0 na segunda mão e poderia ter ido mais longe. Certo, mas conclusão, Bruno Carvalho foi instigando um discurso belicista contra os seus próprios atletas, e depois a justiça acaba de não o levar a tribunal. Portanto, o Bruno de Carvalho foi considerado que foi aparentemente injustamente acusado de ser mandante daquela situação, mas é para todos nós pelo menos um grande instigador, porque lá está, nós há pouco falámos sobre isto, o futebol move paixões e às vezes, como o Alexandre dizia bem há pouco, há miúdos, e que muitos dos que estão ali são miúdos com 19, 18 anos, que por uma paixão de vez em quando demasiado irracional levaram-nos a cometer um erro provavelmente, que neste momento já tem consequências de estarem há 2 anos seguidos. Para o Sporting é uma nota, mas é óbvio que o Sporting, a instituição, é demasiado grande para isto não passar, e vai passar. Agora acha que vai começar a ter, e hoje Bruno Carvalho já começou com esse discurso de vitimização, e portanto, sabendo-se aquilo que o Juvenal disse, e ele melhor do que eu conhece a realidade do Sporting, das divisões internas, creio que os próximos tempos vão ser um desafio duro para Frederico Varandas, porque a entourage toda que apoiou Bruno Carvalho vai estar de volta e com força, e vai querer uma coisa que é o seu reingresso na qualidade de sócio, a sua reintegração enquanto sócio, e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Ora, Juvenal, continuando com o Sporting e também relativamente à Academia, e numa nota mais feliz, que também tinha de ser forçosamente mais feliz, o teu clube fez então um plano estratégico, tendo anunciado que, além dos 2 milhões de euros já investidos em Alcochete, tem planeado aplicar mais 10 milhões, visando então a recuperação e duplicar a área e recuperar as instalações, melhorando-as, por forma a que o clube volte então a apostar em força nos jogadores da sua federação para reforçar então a equipa principal. E então também foi, entretanto, reiterada pela administração da SAD, principalmente, neste caso concreto, pelo seu novo administrador, a intenção então do Sporting manter a maioria das ações que lhe permitem controlar a entidade. Pedia-te um comentário a isto, e também obviamente depois ao Tiago e ao José Carlos, se quiserem comentar. Sobre o plano estratégico até 2000... Exato, começo por aí e perguntando como é que tu vês o facto do Sporting ter sido dos 3 grandes o primeiro a ter uma academia, como é que foi ficando tão para trás, e porque é que ao fim de todos estes anos só agora é que decidiu apostar em força novamente na Academia de Alcochete? O projeto Roquete é quando da fundação, criação da Academia, projeto esse que eu fui crítico aqui ou ali, mas na verdade o objetivo em relação ao futebol juvenil, o Futre foi criado nos pequenos campos Pelados, Lidos, Venâncio, Carlos Xavier, o Sporting já era um baluarte da formação, mas a verdade é que o projeto Roquete alavancou na Academia de Alcochete um futuro que se cria muito melhor. Ainda foi de sucesso. Foi perdendo elan, e a grande e objetiva verdade é que depois de 2010, 2011, o fim de José Eduardo Betancourt, o início de Godinho Lopes e a continuidade de 5 anos de Bruno de Carvalho foram, digamos, tempos menos bons da formação do Sporting. É inequívoco, contrariar isso parece-me de todo despropositado, porque isso é a realidade dos factos. Agora, este plano estratégico de Frederico Varandas, se for cumprido naquilo que é a parte mais importante
que é o futebol profissional e o futebol juvenil, é muito bom e vai deixar marca. Quero acreditar que tenha capacidade para cumprir, falando da área do futebol, que é aquilo que nos move mais e que estamos aqui, se ele conseguir cumprir, será objetivamente alvo de simpatia dos sportinguistas, porque o Sporting, a academia, que foi a primeira a ser construída, parou um pouco no tempo, estava um pouco obsoleta, até a própria localização, que eu até dado ponto acreditei que o Sporting pudesse deslocalizar os terrenos de Alcochete para um município mais perto de Lisboa, com melhores acessibilidades. Por exemplo, o Benfica tem o seu centro de estágio 5 minutos a pé do cais fluvial. Alcochete é longe, para as pessoas se deslocarem, para os associados, para os jovens, não é realmente o melhor local. Mas, estruturalmente, a academia tem que mudar, o Sporting tem que caminhar decisivo e deliberadamente no futuro da academia, contratar vertente humana de peso, scouting, que é uma coisa que tem falhado, o Sporting tem perdido imensos jogadores para os seus principais rivais e até para o Braga, tem que inverter toda a lógica. Portanto, quero crer que no futebol, se Frederico Varandas e a sua equipa conseguirem cumprir aquilo que eu li do plano estratégico para 2022 na academia e naquilo que é o projeto de formação gradual e a integração de jovens na primeira equipa, aí sim tenho que dar a Frederico Varandas os parabéns, quero acreditar que vai ser cumprido. De qualquer forma, aquilo é tão só um plano, e eu no Sporting, e isto não é uma crítica ao Frederico Varandas, mas é uma crítica também a quem já lá esteve, e há alguns que eu gostei mais que outros, já foram feitas muitas promessas infundadas, portanto, resta-me acreditar que Frederico Varandas vai ter a veleidade de cumprir, de fazer com que os sportinguistas fiquem motivados e comecem a acreditar mais no seu mandato. Portanto, era importante para o Sporting, e também em termos organizacionais e em termos de coisas extra-futebol, em que o Sporting também aí tem vindo a definhar. Portanto, o plano estratégico é arrojado, mas se for cumprido, tenho que dar os parabéns a esta direção. Se não for cumprido, ponho isto como hipótese académica, aqui estarei, porque nada me hipoteca a nada, sou um ser pensante, sou associado de Sporting há 44 anos, não tenho presidentes, sou do Sporting Clube Portugal. Elogio o que tenho que elogiar e critico aquilo que tenho que criticar. Ora, passamos para a atualidade do Benfica. Tiago, o presidente Luís Filipe Vieira diz então que o clube trabalha para vir um dia a alcançar um pentacampeonato, e isto numa altura em que o clube assinalou o 3º aniversário da conquista do Tetra, destacando a importância que a formação, e neste caso a Academia do Seixal, teve o Caixa, agora Benfica Futebol Campos, teve na constituição desse plantel. Escreveu o Benfica na newsletter que dos 70 atletas que sagraram campeões nacionais pelo Benfica nesse Tetra, houve 16 que passaram pela formação, isto sem contar com aqueles que chegaram apenas para a equipa B e prosseguiram então a carreira no clube. Tiago, começo por essa primeira declaração de Luís Filipe Vieira, que o Benfica trabalha para chegar a um penta. Isto depois do Benfica ter tido uma oportunidade quase irrepetível de conseguir. Sim, eu vou começar, até porque é na sequência daquilo que o Juvenal disse. Eu acho que o problema do Sporting da formação foram dois. Foi algum desleixo e alguma desvalorização daquilo que estava a fazer no Seixal. E com isto faço o maior elogio que já fiz a Luís Filipe Vieira neste espaço, que é a grande obra que o Luís Filipe Vieira fez no Sport Lisboa Benfica, é o Seixal, e é o Seixal na sua componente. O Seixal é só a cara de tudo o que é o projeto da rede de formação, de scouting, de escolas que o Benfica tem pelo país, e não só, mas acima de tudo pelo país, que lhe permite hoje e nos últimos provavelmente 10 anos dominar as seleções jovens a nível de sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18. E isso foi um trabalho muito bem conseguido, que é a maior obra para mim que Luís Filipe Vieira fez no Benfica, porque permitiu aquilo que nós estamos a ver, que é quando o Benfica teve a necessidade de desinvestir, e o Benfica tem essa necessidade
Ou seja, para historiar aqui um pouco, não é? O Benfica até ser campeão em 2014, portanto o Futebol Clube do Porto fez um tri, o Futebol Clube do Porto com Luís Filipe Vieira na presidência do Benfica fez um tetra e fez um tri. Portanto, às vezes há alguma comunicação do Benfica que gosta de colocar Luís Filipe Vieira como um grande vencedor desportivamente no futebol sénior. Infelizmente essa não é a realidade, porque o Futebol Clube do Porto até 2013 dominou quase 10 anos como dominava na década anterior. Portanto, e conquistou provas europeias, inclusive. Conquistou provas europeias. Foi campeão europeu já no mandato, na vigência de Luís Filipe Vieira. Sim, mas pronto, aí foi o primeiro ano, nem época foi, mas isto para dizer o quê? Quando o Benfica conseguiu quebrar esse domínio do Futebol Clube do Porto e conseguiu quebrar esse domínio endividando-se, ou seja, o Benfica endividou-se muito durante os últimos anos para conseguir quebrar o Futebol Clube do Porto no campo, numa guerra que os dois fizeram. Aliás, as consequências financeiras que o Futebol Clube do Porto atravessa muito hoje a causa é muito dos últimos anos. Se vocês recordarem, o Futebol Clube do Porto recrutou excelentes jogadores que em muitas situações tiveram muito perto do Benfica. Dou aqui alguns casos: o Falcão, o Alexandro, o Danilo, o Álvaro Pereira, o Rames Rodrigues, essencialmente por uma coisa, porque o Futebol Clube do Porto na altura tinha capacidade financeira superior à do Benfica, chegou lá e comprou. E portanto foi uma guerra com o Futebol Clube do Porto, uma guerra, salvo seja, uma guerra até saudável, porque é uma guerra competitiva de querer ganhar. O Álvaro Pereira também. O Álvaro Pereira, portanto, quando o Benfica conseguiu vencer em 2014, e tem uma necessidade, e isso percebeu-se até pelo fim dessa época, que o Benfica vendeu o Oblak, vendeu o Rodrigo, vendeu o André Gomes, vendeu o Markovic. Portanto, o Benfica desfez-se de um conjunto de campeões dessa época e, portanto, existia a necessidade de reduzir, até pela queda de um banco que estava muito afeto ao Sporting do Benfica e ao Sporting Clube de Portugal, que era o BES, e é conhecido, isso é público. A aposta na formação foi aquilo que tem permitido ao Benfica duas coisas: ser competitivo, e essa aposta de ser competitivo só é possível porque efetivamente na formação dos Sporting do Benfica existe muita qualidade, e portanto tem sido, até a nível financeiro, o balão de oxigênio nos últimos anos dos Sporting do Benfica. E agora o que se pretende nos outros clubes. Que é o que se pretende agora nos outros clubes. Mas no caso do Sporting, eu creio por um pouco de autismo do Bruno Carvalho, ou seja, a formação do Sporting já estava a perder gás para o Benfica, pelo bom trabalho que estava a ser feito no Seixal, e Bruno Carvalho, e creio que o Juvenal concordará comigo, ainda colocou mais uns pregos no caixão. Desinvestiu na academia, desinvestiu em treinadores. Há histórias que são conhecidas, surreais, de coisas que aconteceram na formação. O Futebol Clube do Porto teve uma abordagem diferente, continuou sempre a investir muito na equipa sénior, embora tenha uma formação de qualidade, mas continuou sempre a investir muito em jogadores vindos de mercados estrangeiros, o que naturalmente corta pernas. Reparem, nós há uns tempos falámos do Bernardo Silva aqui. O Benfica, quando o Bernardo passa para sénior, ainda com Jorge Jesus, o Benfica tinha feito um investimento em dois atletas a jogar na mesma posição, que era o Talisca e era o Jurici, em épocas diferentes, mas que tinham custado ao Benfica 14 milhões de euros. E, portanto, nós sabemos que quando se vai buscar um atleta destes, o espaço para quem vem da formação diminui. É normal que assim seja. Agora, entrando na questão do Penta, o Luís Filipe Vieira de vez em quando gosta de mandar areia aos sócios do Benfica. E há muitos sócios do Benfica que gostam disso. O que o Alexandre diz é verdade. O Benfica nesse ano, eu vou rapidamente, eu não me quero alongar muito, mas o Benfica nesse ano conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que foi: o Gonçalo Guedes foi decisivo quando o Jonas se lesiona. Então é o Gonçalo Guedes e o Mitroglou que carregam praticamente o Benfica às costas até janeiro. Ou seja, a equipa reage muito bem. O Gonçalo Guedes já fazia uma época fantástica. E o Luís Filipe Vieira andou com um catálogo lá reduto Benfica a tentar vender atletas. Um deles era o Jiménez, que se falava que ia para a China. E o Jiménez recusou ir para a China. E portanto o Benfica em janeiro vende o Gonçalo Guedes. E quando vende o Gonçalo Guedes, o Benfica tem uma queda
não só pela venda do Gonçalo Guedes, também pela subcarga do calendário, até porque a Taça da Liga, como é atualmente disputada, faz pouco sentido, porque afeta muito os principais clubes, porque é numa altura complicada da época. E depois disso, o Benfica consegue mesmo assim ser campeão e vencer o tetracampeonato, mas logo de seguida vendemos o Ederson, vendemos o Lindelof, vendemos o Mitroglou e vendemos o Nelson Semedo. E quem é que o Benfica foi? Ou seja, o Benfica depois de vender 150 milhões, fazer 150 milhões em vendas, quem é que o Benfica achou que era um excelente substituto para Ederson? Bruno Varela e Sevilar, que eu já disse isto várias vezes, mas que as pessoas têm que ter bem noção disto. Sevilar, que tem muito potencial, tinha feito até àquela altura 0 jogos numa equipa profissional sénior. 0. Nunca tinha feito um jogo. O primeiro jogo que Sevilar fez enquanto sénior é num Benfica Manchester United para a Champions League. Com muito respeito que eu tenha pelas qualidades de Sevilar, isto para mim não é gerir um clube profissional como o Benfica. Fomos buscar para substituir o Nelson Semedo, o Douglas. Fomos buscar para substituir o Mitroglou, Seferovic. E o Benfica consegue ainda o feito extraordinário de ter começado essa época, a época do suposto penta para nós, não é? Infelizmente não foi, com o único central em condições, ser um miúdo que tinha na altura 19 anos, chamado Ruben Dias. Porque o Luizão já estava com a idade que estava e, portanto, já se notava que não era o mesmo jogador, e Jardel estava lesionado. Começou a época lesionado. E depois há aquela situação que a meio da época, não, até foi relativamente no início, 2 jogadores se retiram, quando se calhar deviam ter feito... Repara, isso não, o Júlio César. Sim, repara, isso é o melhor exemplo, não é? O Júlio César, não é? Retira-se a meio da época, não estava claramente em condições. Quer dizer, foi um conjunto de enganos e equívocos que custaram desportivamente muito ao Benfica, principalmente na principal competição, que foi na Champions League. Aliás, eu tenho dito isto várias vezes noutros fóruns, que é o Benfica sistematicamente não tem preparado bem as épocas. E onde é que nós notamos muito isso? Na Champions. Porque o Benfica na Champions entra sempre mal, ou raramente entra mal. Não é por acaso que nas últimas 10 participações o Benfica só por 3 vezes é que conseguiu o apuramento para os oitavos de final. E reparem, a equipa de Jorge Jesus de 2013-2014, por exemplo, que foi à final da Liga dos Campeões, foi uma equipa que também entrou fragilizada na época, que depois conseguiu dar a volta. Houve um momento que, embora de infelicidade para toda a família benfiquista e para o futebol português, na sua generalidade, que foi o falecimento de Eusébio da Silva Ferreira, mas foi um momento que colidiu com um clássico do Futebol Clube do Porto, que deu um elan ao Benfica extraordinário, porque permitiu unir o clube todo. Eu recordo-me nessa época, 2013-2014, que é o primeiro título conquistado do Tetra, até dezembro o Benfica jogava muito pouco, com uma equipa, com Matic, com Enzo, porque existiam muitos traumas do ano anterior, que é natural, o Benfica tinha acabado de perder tudo nos últimos momentos de quase todas as competições, mas depois a direção do clube, mais uma vez, não teve capacidade para galvanizar a equipa. E, para terminar, acho que obviamente existe mérito do Sport Lisboa Benfica da direção do Sport Lisboa Benfica pelos últimos títulos, mas existe muito de mérito dos adversários, principalmente de um adversário que faz coisas hoje que nós não estávamos habituados e que eu não estava habituado, e agora digo, felizmente para nós, que isso tem acontecido, que é o que tem sido Pinto da Costa, que enquanto líder aquela estrutura do Futebol Clube do Porto, não é aquilo que já foi. Eu recordo aqui aquilo que para mim foi um erro crasso. No ano de 2014, que o Futebol Clube do Porto faz um investimento muito forte no plantel para tentar recuperar o título, mas depois escolhe para treinador Lopetegui, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era o treinador do Sub-19 de Espanha, e pronto. E Lopetegui, por exemplo, desperdiçou um conjunto de talento que o Futebol Clube do Porto tinha na altura e entregou de alguma maneira o título ao Benfica. E portanto, fez um grande investimento também na altura, Lopetegui. Brutal. O Zé Carlos aí poderá comentar isso, aliás, está dado o mote. Mas já agora, antes do José Carlos começar, o Lopetegui não foi tudo mau, descobriu o Rubem Neves. O Rubem Neves é uma descoberta do Lopetegui. Ao jornal. Foi tudo mau.
Ao Juvenal, certo, não foi tudo mal, mas repara, já Carlos, desculpa, mas o Quique Flores, que para mim foi dos piores treinadores que passou no Benfica, aliás, nos últimos anos foi o pior de todos, certamente, também conseguiu passar e fazer Maxi Pereira um lateral direito. Agora, Pois ele era médio, exatamente, ele era- Maxi Pereira era médio direito. era médio. Agora, descobrir epá, Chalana fez de Miguel um lateral direito também. Em relação, exato, é verdade. em relação ao Lopetegui, é assim, o Lopetegui era o Queiroz de Espanha, não é? Ele fez um trabalho excelente na formação em Espanha e nada diria que eventualmente ele viria para o Porto e fizesse o trabalho que tão mal como fez. Desculpa lá, Zé Carlos, há quem diga que Iker Casillas veio para o Futebol Clube do Porto precisamente pela influência que Lopetegui exercia. Não sei, é provável. De qualquer das formas, eu acho que na realidade é um homem que fez, e está aí a história dele, fez um trabalho excelente na formação, aliás, tal como o Queiroz, e daí eu comparar. O que na realidade eu penso é que, e para falarmos de formação, queria salientar 3 jogadores, um guarda-redes, um médio e um avançado, que estão neste momento a treinar com a equipa sénior do Futebol Clube do Porto nesta fase final, que é o Meixedo, João Mário e exatamente. Portanto, e o Fábio Vieira. Portanto, daquilo que de mal está a acontecer ao futebol mundial, mas fundamentalmente ao português, que é o que nos interessa mais, há uma coisa que eventualmente, a meu ver, vai ser boa. Vai alertar os clubes precisamente para isto que nós estamos a falar, para aquilo que eles têm que fazer, que é trabalhar a formação e olhar para a formação com os outros olhos. Portanto, acho que na realidade na vida as coisas que acontecem não acontecem só porque acontecem porque têm que acontecer e temos que tirar as devidas ilações disso, e penso que na realidade vai ser muito bom. Aliás, antes até desta pandemia, já os clubes queriam apostar. Aliás, se nós recordarmos uma das situações do Jesus sair do Benfica, e isso foi falado, foi ele não apostar em formação e eventualmente querer-se apostar na formação. Isso foi devidamente descrito na altura, não sei se foi interesse ou para justificar, seja o que for, mas na altura falou-se nisso. Portanto, o Porto tem, de certa maneira, trabalhado a formação. Agora, falar em passado recente do Benfica e do Porto é um bocado complicado, porque se em termos nacionais o Benfica tem evoluído, em termos internacionais o Porto tem andado sempre lá por cima. Portanto, não se pode ter tudo, e eventualmente o Porto nestes últimos anos, em termos internacionais, e como toda a gente sabe, os jogadores que vêm da formação, e o Jesus nesse aspecto tem razão, são jogadores para apostar, são jogadores mas em termos internacionais falta qualquer coisa sempre. Nós vemos, por exemplo, aquilo que o Benfica fez na reta final do ano passado, e que eventualmente depois, neste ano, a tentar fazer a mesma coisa, não foi a mesma coisa. Não é comparável, José Carlos. Poderá não ser comparável. Não é comparável. Repara, o Benfica não tinha o João Félix, não é? Só aí não tinha o João Félix, o Jonas. Acho que são realidades diferentes. O Benfica, por exemplo, desculpa estar a interromper, mas estava a ouvir, o Benfica em 2016, não é? O Benfica que chega aos quartos de final da Champions League, e portanto não foi há 20 anos, foi em 2016, que perde com o Bayern Munique um jogo 1-0 na Alemanha e empata 2-2 na Luz, sem Jonas, sem Mitroglou e sem Gaetan. O Benfica joga esse jogo com o Nelson Semedo, com o Ederson, com o Renato, com o Lindelof. Portanto, é uma equipa treinado por Rui Vitória, e aqui segundo o Paulo Santos, nosso comentador também na quarentena da bola, diz que se formos pela qualidade de jogo, o pior Benfica, na opinião dele, era inequivocamente o de Rui Vitória, e no entanto foi o que teve essas exibições nos quartos de final da Champions.
O Paulo ficou traumatizado. Não, mas mais isto só para dizer o quê? Isto só para dizer o quê? Que é um Bayern de Munique do Guardiola. Um Bayern de Munique que no ano antes, com a equipa B, porque teve um conjunto de azares, goleou o Futebol Clube do Porto por 6-1, depois de ter perdido 3-1 aqui no Dragão, e foi uma pena, porque o Futebol Clube do Porto, eu creio que mesmo em Munique o Futebol Clube do Porto houve ali um momento que esteve perto de poder, se faz o 5-2, provavelmente o Bayern ia passar mal, ia passar mal naqueles 10 minutos, eu recordo do lance do Jackson, ou seja, mas um super Bayern Munique, o Benfica com um conjunto de atletas que estavam a fazer, a maior parte deles, o primeiro ano na Champions, conseguiu chegar aos quartos de final. Agora, era qualidade, e quando existe qualidade... Mas, Tiago, mas tens a noção que nestes últimos anos o Benfica tem sido muito mais nacional do que internacional. Claro. Não, tem, desde 2017, as últimas... É só isso que eu te estou a dizer. Não me vens falar de um ou outro jogo que o Benfica ou o Porto tenha feito bem ou mal, porque é o resultado final. E o resultado final, em termos daquilo que o Benfica nestes últimos anos, em termos internacionais, fez, poucos pontos tem dado para Portugal. Portanto, não é verdade. Isso aí, não, José, vamos ver uma coisa. Isto depende da ambição de cada um. Eu acho que o Benfica quer sempre mais do que aquilo que eventualmente... E tens razão, mas no ranking, as duas equipas estão muito perto uma da outra. O Futebol Clube do Porto, este ano, por exemplo, foi logo afastado da Liga dos Campeões. No ano passado, o Benfica chegou aos quartos de final da Liga Europa. Deixa-me desempatar isto visto de fora. Exatamente. Visto de fora e desassombradamente. Há um Futebol Clube do Porto europeu que é o baluarte do futebol português. 7 competições no tempo da televisão a cores. E mesmo no tempo mais recente, independentemente do Benfica ter feito mais pontos no ranking, a verdade objetiva é esta. De 2017 para cá, há um Benfica que, usando uma versão felina, ruge para dentro e mia para fora. O Futebol Clube do Porto, mesmo não estando no esplendor, parece mais consistente do ponto de vista daquilo que é o garante de um clube europeu. Parece-me que o Futebol Clube do Porto, não estando no melhor, está mais sustentado e é mais equipa de Liga dos Campeões do que é o Sporting Benfica. Esta é a minha opinião desassombrada e a mim diferente. Quem é que está melhor, se é o Benfica, se é o Futebol Clube do Porto? Claro. Eu, para mim, quero saber do Sporting. Ora, antes de avançar para a atualidade do Futebol Clube do Porto, e que vocês já conhecem o tema, aliás, quem nos segue já conhece, já sabe daquilo que iremos falar, o Paulo Santos confirma estar traumatizado, ou ter ficado traumatizado com os tempos de Rui Vitória, e diz que recentemente tem tido os déjà vus e que o Covid veio parar com esse tormento. Peço só um pequeno comentário agora, Tiago, uma provocação ou não, para depois irmos para essas declarações, essa entrevista que José Fernando Rio concedeu ao blog e também à página de Facebook Super Portistas, e que tem declarações bastante curiosas e que merecem um comentário aturado do José Carlos Afonso. Acho que o Paulo Santos exagera um pouco. A época do Penta, com tudo o que aconteceu ao Benfica, Rui Vitória não teve culpas no cartório. Aliás, uma delas para mim foi o ter assumido numa entrevista que deu esta semana que a equipa do Benfica e a estrutura do Benfica se tinha mentalizado que era mais um menos um e éramos campeões. E essa sobranceria nunca deve existir no Benfica. Relativamente ao nível de jogo que ele está a falar nos últimos tempos, eu acho que é bem pior do que o Rui Vitória. O Benfica este ano em 2020 e a ultrapassar, o Benfica neste momento está atrás do Futebol Clube do Porto por culpa própria. Exclusivamente, tem jogado pessimamente mal. O jogo em Setúbal, onde eu tive, é horrível, é mau demais, e portanto quem joga tão pouco arrisca-se a não ganhar. E o Benfica, por acaso é uma coincidência mais uma, o Benfica está dependente aparentemente de um jogador este ano, que é Gabriel. Quando Gabriel está em condições, nós temos um Benfica. Quando Gabriel não está em condições, temos um Benfica completamente diferente. Recordo que desde que Gabriel se lesionou, o Benfica ganhou um jogo.
Não deixa de ser sintomático. Ora, avançamos então para o Futebol Clube do Porto, para essas declarações de José Fernando Ryu, que diz, entre outras coisas, ser sua ideia baixar os vencimentos dos futebolistas da equipa principal, assim como da administração da SAD, em virtude da difícil situação financeira do clube, ainda agravada pela pandemia que nos tem assolado. Diz ainda José Fernando Ryu, e passo a citar: há um bocado de egoísmo a mais na gestão do clube e da SAD e não pode ser. O que está à frente de tudo são os interesses do Futebol Clube do Porto, e quando não são os interesses do Futebol Clube do Porto que estão à frente de tudo, o clube acaba por ser de alguma forma prejudicado, e o clube tem sido prejudicado por esse género de políticas. As coisas já não são comodantes. O Futebol Clube do Porto era um clube ganhador, sentia-se uma garra e um amor à camisola, não só nas equipas que vestiam essa camisola, mas também na estrutura dirigente. Acho que esse amor à camisola já não é assim tão fervoroso, e José Fernando Ryu proferiu estas palavras, mas antes e no início dessa entrevista não deixou então de salientar ter votado em Jorge Nuno Pinto da Costa e de estar profundamente grato à obra que o presidente do Futebol Clube do Porto fez ao longo de todos estes mandatos que leva à frente dos destinos do clube. José Carlos Afonso, pedia-te um comentário e se concordas de alguma forma com o que disse, ou discordas com aquilo que disse José Fernando Ryu nesta entrevista. Eu li esta entrevista e é evidente que estamos todos preocupados, e ele também, pela parte financeira do clube. É de relembrar que, na realidade, as eleições estão aí, e isto é já campanha, como é lógico, para fazer sentir quais são as diretrizes que, caso ele ganhe, pretende. Todos, não é ele que está preocupado com o aspecto financeiro que existe, mas todos nós estamos. Penso que, na realidade, como eu já falei há uns tempos, é bom que nestas eleições surjam mais nomes, coisa que não existiram portanto, nas outras eleições, não é? Em que muita vontade que algumas pessoas tenham, sabem que quando o presidente está, não concorrem. Mas neste eu acho que é importante porque, na realidade, também concordo com ele em algumas situações. Isto não se passa numa administração de futebol, passa-se numa administração, seja de que área for. Passado uns anos, começa a haver um deixa rolar, e é importante que nestas alturas das eleições, portanto, apareçam outras pessoas com outras ideias e façam sentir àquelas pessoas que são líderes, àquelas pessoas que são e o presidente façam sentir que há alguém por trás que pode fazer moça e que tem outras ideias. Eu acho que, na realidade, é isto que de bom se vai passar nestas eleições, haver duas pessoas, porque não é só o Rio, é também o Lobo, não é? Que eventualmente está na corrida e que certamente também irá falar sobre as eleições, mas fundamentalmente eu acho que a crítica, e nós daqui a uns tempos também vamos ter as do Benfica, não é? Porque o Benfica vai ter este ano eleições, e vamos ver se na realidade aparecem também, tal como aqui no Porto, outros nomes para fazerem com que as pessoas que estão lá olhem, como o Rio falou, mais para o clube do que para elas. E nesse capítulo, eu acho que não é ele que está a pensar dessa maneira. Eu acho que uma grande parte da população pertencente ao Futebol Clube do Porto pensa um bocado dessa forma, e que é grave para uma pessoa que fez tanto pelo Futebol Clube do Porto. Achas que se foi perdendo alguma coisa pelo caminho? Eu acho que, como em tudo, nas lideranças, o líder é importante, mas é importante quem gere
quem roda à volta dele. Isto acontece na política, nós vemos primeiros ministros bons que são rodeados de gente que eventualmente não tem capacidade, vemos também nas administrações das firmas esse tipo de situação, e neste momento, a meu ver, é um bocado isso que se passa no meu clube. É um presidente que não desaprendeu, bem pelo contrário, tem mais experiência, e nós vemos nestas alturas que tem que falar, quando foi pelo Porto Canal lá em baixo, portanto a Lisboa, porque é em Lisboa que tem que se fazer tudo. Deu a conferência de imprensa que na realidade foi excelente, foi à medida dele, coisas que nós estamos habituados. Nós sofremos no Porto as vitórias do Porto que têm existido, e os bons jogos que têm existido, queremos isto, mas também queremos ver um presidente como tem existido nestes últimos tempos. Eu acho que isto é o ADN do Futebol Clube do Porto, um presidente como ele é, e não como eventualmente ele tem estado para trás. Portanto, espero que na realidade estas eleições façam bem não só a ele, porque é como digo, ele não desaprendeu, mas fundamentalmente às pessoas que o rodeiam, que não sei se na realidade são pessoas tão competentes. Ia-te perguntar se tu acreditas que, e é o caso, no caso concreto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que ele fará alterações na sua estrutura, e neste caso na lista que irá apresentar a sufrágio, na administração da SAD, obviamente. Já está a fazer. Aliás, há um nome que eu não me recordo agora, mas era o presidente da Associação de Futebol do Porto, que vai fazer parte, que vai sair da Associação de Futebol do Porto e que vai fazer... Lourenço Pinto. Exatamente, vai fazer parte, e que é uma pessoa muito competente, é uma pessoa de futebol, é uma pessoa que eventualmente sabe e não sabe teoricamente, sabe na prática, é da associação e portanto, é uma pessoa... Foi presidente do Conselho de Arbitragem, não foi? Foi o presidente do Conselho de Arbitragem. Não, ele é da... Não foi Lourenço Pinto. Não? Estou a fazer confusão. Ele foi presidente da Associação de Futebol do Porto, ultimamente. Não era Pinto de Sousa? Não era Pinto de Sousa? Não, isso era do Boa Vista. Não, estou a falar do Conselho de Arbitragem. E foi presidente do Conselho de Arbitragem. Sim. João António Pinto de Sousa. De qualquer das formas, aquilo que eu acho é que ele vai forçosamente alterar e aproveitar para alterar a composição da sua equipa, porque é como digo e repito, e é esta a mentalidade de todos. Eu falo com muitos esportistas e ninguém acredita que o estado atual do Futebol Clube do Porto seja por culpa específica do presidente. Agora, repito uma coisa que disse atrás: é importante em todas as eleições, mesmo as do Porto, de um histórico, de um presidente que todos nós temos que fazer uma vénia, é importante que haja segundas listas e terceiras listas, como é o caso, para que na realidade faça sentir que há outras opções e que tenham poucos associados a votar ou não, mas que haja gente que na realidade queira fazer sentir, porque esta situação é só esse objetivo, penso eu, porque quem irá ganhar, isto é futurologia, mas quem irá ganhar será o presidente, obviamente, mas é bom que na realidade, não só ele, mas fundamentalmente as pessoas que o rodeiam, façam uma meia-culpa daquilo que eventualmente o futebol, e especialmente o Futebol Clube do Porto, está a passar neste momento. Ora, e então com esta reflexão... Já agora deixa-me só antes de concluir, dizer ao Zé Carlos que a única alteração que há é que deixa de haver um monólogo para haver um debate de ideias, porque quem vai ganhar é Jorge Nuno Pinto da Costa. É aquilo que eu acho. Vai haver debate de ideias, vai mexer aqui ou ali, coisa que o Futebol do Porto não estava habituado, porque tem sido um grande presidente chamado Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas ao jornal, aquilo que é como num campeonato, se houver um líder e as outras equipas que estiverem com uma distância muito grande, pronto, nós já sabemos, quer dizer, é importante que eventualmente haja ali mais competição.
e haja competição, especialmente na altura das eleições, como é o caso. Neste caso há mais debate. Vem à colação temas que nunca vieram, se calhar. Jornal, é provável e que haja debate, que é aquilo que eu queria que houvesse, coisa que eventualmente uma ou outra altura que houve eleições e que uma ou outra pessoa concorreu, nem chegou a haver debate, isso é que é mau. Claro. Ora então, Tiago, deixa então um curto comentário certamente para ti, para encerrarmos então esta ronda também e também esta quarentena das grandes. Deixa-me só dizer. Já agora sim. O Tiago quer, isto para voltar um bocadinho atrás, quer que aconteça ao Porto em termos de presidência como eu quis na altura, ou melhor, ao contrário do que eu queria na altura, quando o Luizão estava a acabar. Eu queria que o Luizão aguentasse muitos anos no Benfica, naquela posição, nos últimos anos em que ele jogou. Bem, Tiago, agora olha, tens aí uma questão engraçada para responder. Tens a bola, Tiago. Não. Epá, eu acho que isto é inédito, não é? Nós não estamos habituados no Futebol Clube do Porto a ter uma eleição concorrida. Eu recordo-me, mas já nos finais da década de 80, em algo similar. Depois nunca me recordo de Pinto da Costa ter tido um rival na eleição. E, portanto, mas acho que é notório que é um fim de ciclo natural. Nós, infelizmente ou felizmente, enquanto humanos, temos um prazo de validade, não sabemos bem qual, mas temos um prazo de validade, isso todos estamos certos. E os últimos anos, e isto é mesmo assim, o futebol faz parte, e a nossa cultura latina também é assim, quando não se ganha, há mais críticas, e o Futebol Clube do Porto nos últimos 10 anos não venceu tanto, e depois agora, efetivamente, tem tido aqui a situação financeira que não tem ajudado. Agora, há uma coisa que se nota, embora não sendo o mesmo Pinto da Costa, e pelo menos eu concordo com o José Carlos, porque também considero que uma organização, seja um clube, seja uma empresa, seja um governo, o líder depende de muitas das pessoas que o rodeiam, e que no Futebol Clube do Porto, algumas dessas pessoas, nós pelo menos já não os vemos, como o Reinaldo Teles e outras pessoas muito, muito próximas de Pinto da Costa. O Futebol Clube do Porto foi perdendo ao longo dos últimos anos essa imagem de marca. Aliás, o Sérgio Conceição dizia numa entrevista há pouco tempo que as pessoas estavam habituadas a um Porto de faca na Liga, não é? E a verdade é que eu recordo-me, para meu mal, não é? Mas recordo-me na década de 90 em que nós olhávamos muitas das vezes para as equipas do Futebol Clube do Porto e do Benfica e notava-se mais qualidade, porventura individual, nos jogadores do Benfica, mas depois a vontade de ganhar do Futebol Clube do Porto acabava-se por superiorizar. E atualmente o Futebol Clube do Porto é um clube descaracterizado. O Futebol Clube do Porto hoje tem poucos atletas que se identifiquem com o clube ou que nós rapidamente identifiquemos, os Jorge Costas, os Paulinho Santos. Essa gente não está lá, não há gente daquela fibra no Futebol Clube do Porto. E, portanto, é natural que neste processo os adeptos também sintam isso, porque estavam habituados a ver um Futebol Clube do Porto muito mais dominador e ganhador do que aquele que têm visto nos últimos anos. E pronto, e é assim, diz a Carlos. Eu acho que há ciclos e eventualmente o Porto está a passar um ciclo, como já passou. Certo, Benfica. Mas o Sérgio, quando falou de faca na Liga, falou que na realidade muita gente diz isso para justificar que o Porto não trabalha com qualidade. E o Sérgio diz, e muito bem, que hoje todas as equipas, e o Porto inclusive, trabalha com muita qualidade em termos de equipa técnica. E portanto foi para salientar esse detalhe e não o deixou passar na entrevista que ele deu, e fez muito bem. Aliás, agora é que é mesmo para concluir, o Sérgio quando jogava com classe, mas com faca na Liga. Exatamente.
Exatamente, e é com esta reflexão do Juvenal e também com os comentários sempre assertivos do Tiago Dinho e do José Carlos Afonso concluímos mais esta quarentena das grandes. Voltamos para a semana à mesma hora e certamente para debater outros temas que surjam entretanto da atualidade. Voltamos lá até à próxima sexta-feira e mantenham-se seguros e com saúde e fazendo votos então que estejam então em segurança e com as melhores condições possíveis e que não descurem também então as recomendações da Direção-Geral de Saúde para forma a que recuperemos todos o mais depressa possível desta situação, inclusivamente para ver então o futebol que tanto amamos, entre outras coisas como rever família, rever amigos, voltar a sair, apanhar sol. Vem o verão e, portanto, queremos toda a gente com saúde. Voltem para a semana. Cá estaremos para mais uma quarentena das grandes.